Às 4 da madrugada, quando o coração da metrópole de São Paulo pulsa mais devagar, uma luz fraca acendeu-se na pequena cozinha de um apartamento modesto num prédio antigo, num bairro periférico e tranquilo. Era Helena Santos, uma mulher cujos ombros curvados carregavam o cansaço de uma vida inteira de trabalho. O seu dia começava quando a maioria das pessoas ainda estava mergulhada no sono profundo. Hoje, no entanto, os seus movimentos lentos e habituais continham uma excitação e um cuidado diferentes. Era o dia da primeira visita ao seu neto, o soldado Lucas Mendes, a sua razão de viver e a sua única alegria. O seu corajoso neto, que guardava a fronteira mais remota e tensa do país, no coração da selva amazônica, um lugar onde a vigilância nunca descansa. A imagem dele no dia do alistamento, coçando a cabeça com o cabelo estranhamente curto, ainda estava viva na sua memória. Vovó, vou voltar um homem de verdade, disse ele, batendo uma continência desajeitada. Aquela promessa vigorosa era a única força que a sustentava na solidão da sua velhice. O seu filho, Ricardo Almeida, era o comandante de operações terrestres do Exército Brasileiro, uma das posições mais altas na hierarquia militar. As 4 estrelas nos seus ombros eram um orgulho para a família, mas para sua mãe Helena pareciam tão distantes quanto uma galáxia, uma distância intransponível entre ela e o filho. Preocupada em não manchar o nome dele ou lançar qualquer sombra sobre a sua posição elevada, Helena aprenderá a engolir sozinha todas as dores e tristezas do mundo. Ficará viúva muito cedo e criará o filho com unhas e dentes, gerindo um pequeno restaurante que mal dava para o sustento. Agora que o filho voara tão alto, tudo o que ela podia fazer era observá-lo de longe, com o coração apertado, temendo que ele pudesse cair. Por isso, o seu neto Lucas era ainda mais especial. Ele preenchia o vazio da sua vida cotidiana com um carinho e uma ternura que ela não trocaria por nada no mundo. Lucas, criado pela avó por causa dos pais que trabalhavam fora, era excepcionalmente apegado a ela. Era o menino que percorria as feiras de rua de mão dada com ela, que se deliciava com a feijoada que ela preparava, declarando que era a melhor do mundo. E agora, aquele menino empunhava um fuzil para proteger um dos lugares mais perigosos do país. Só de pensar nisso, o seu coração enchia-se de uma mistura de orgulho e apreensão. Helena começou a preparar a feijoada, o prato favorito de Lucas. Colocou feijão preto de molho e preparou as carnes, carne seca, paio, linguiça, costelinha com um cuidado ritualístico. A imagem do neto a devorar 2 pratos cheios, dizendo vovó, a sua feijoada é a melhor do mundo, trouxe um leve sorriso aos seus lábios. Enquanto as carnes dessalgavam, ela preparava o refogado com cebola, alho, louro e um toque de pimenta, o seu tempero secreto. Não era apenas comida, era uma oração. Uma prece fervorosa para que o seu neto, enfrentando os perigos da selva, comece e ganhasse força, para que se mantivesse são e salvo. O cheiro rico e fumado da feijoada a cozinhar lentamente encheu a pequena cozinha. Lá fora, a escuridão da madrugada começava a dissipar-se, e a cidade despertava lentamente. Para garantir que tudo se mantivesse quente, Helena embalou cuidadosamente a feijoada, o arroz branco, a couve refogada, a farofa e as laranjas em fatias dentro de várias marmitas térmicas. Vestiu o seu melhor conjunto, um vestido simples mas que guardava com carinho, e parou em frente ao espelho. O meu netinho vai ficar triste ao ver que a avó envelheceu ainda mais, sussurrou para si mesma. Penteando os cabelos brancos, ela rezou silenciosamente pela segurança do filho e do neto. Aquele esforço de madrugada não era apenas para preparar uma refeição para o neto. Era o coração de uma mãe que não queria ser um fardo para o filho, a promessa silenciosa de uma idosa que enfrentava a solidão. Com aquele tesouro nos braços, ela saiu silenciosamente pela porta. Uma longa e árdua jornada a aguardava, rumo ao calor úmido e aos perigos desconhecidos da Amazônia. Cortando o ar fresco da madrugada de São Paulo, Helena Santos embarcou num autocarro intermunicipal com destino ao norte do país. As paisagens urbanas que passavam rapidamente pela janela pareciam um gigante a despertar. O seu coração, no entanto, já voava para a remota fronteira amazônica, um lugar de beleza exuberante, mas também de tensão constante, onde o seu neto Lucas estava. Assim que o autocarro entrou na autoestrada,
Os edifícios cinzentos deram lugar a vastos campos verdes e colinas suaves que se desdobravam como um panorama. Olhando para a paisagem pacífica, Helena perdeu-se em memórias de Lucas. Ele adorava o pôr do sol. Quando criança, um dos seus prazeres secretos era subir ao terraço do prédio com a avó para ver o céu transformar-se em tons de fogo. Vovó, para onde vai o sol? Perguntava o pequeno Lucas, apontando para o horizonte. Ele vai descansar para preparar um amanhã ainda mais brilhante, respondia Helena com ternura. Um dia, Lucas declarou: Vovó, quando eu crescer, quero ser como o pôr do sol. Quero queimar com toda a minha força para proteger as pessoas que amo. Quero ser um soldado. A decisão do neto de seguir os passos do pai encheu-a de orgulho, mas também de uma dor silenciosa. Ela sabia melhor do que ninguém quão solitário e exigente era aquele caminho. No entanto, diante do olhar determinado do neto, tudo o que podia fazer era oferecer o seu apoio silencioso. O autocarro viajou para norte, seguindo uma rota interminável que parecia cortar o coração do Brasil. A paisagem mudou drasticamente do cerrado para a imensidão verde que anunciava a Amazônia. Quando o autocarro finalmente chegou a Manaus, após quase 2 dias de viagem, o sol já se inclinava para o oeste. Da gigantesca rodoviária, ela ainda tinha um longo caminho a percorrer. O ar que a recebeu era pesado, carregado com o cheiro úmido e terroso da selva. Para chegar à base precisava de apanhar um autocarro local, que passava poucas vezes ao dia e cuja última partida já tinha ocorrido. Helena não hesitou. Se pudesse ver o neto, caminhar um pouco não seria nada. Começou a andar resolutamente ao longo da estrada de terra vermelha que serpenteava pela floresta. O caminho era acidentado, e o calor úmido agarrava-se às suas roupas, tornando cada passo um esforço. Os seus joelhos doíam e a sua respiração tornou-se ofegante, mas ela não parou. Depois de quase 1 hora de caminhada, avistou ao longe os contornos de uma base militar, cercada por um portão de ferro maciço e arame farpado. Batalhão de Infantaria de Selva, Guardiões da Fronteira Norte. A placa com o nome da unidade fez o seu coração bater mais forte. Estou quase lá. Em breve vou ver o meu querido neto. Uma nova força pareceu percorrer o seu corpo cansado. Ajeitou a roupa, respirou fundo e caminhou com as suas últimas forças em direção à base. O fim da sua longa e exaustiva jornada estava à vista. Mal sabia ela que o que a esperava não era um reencontro caloroso, mas sim um muro frio e intransigente da realidade. Quanto mais Helena se aproximava do portão da base, mais o seu coração se enchia de expectativa, mas a atmosfera ao redor era tensa como uma corda de violino. Soldados totalmente equipados da polícia do exército patrulhavam o perímetro com um olhar aguçado, e uma tensão invisível pairava sobre toda a instalação. Helena parou em frente ao posto da guarda e dirigiu-se cuidadosamente ao jovem soldado de sentinela. Bom dia, meu filho. Vim visitar o soldado Lucas Mendes. O soldado olhou-a de cima a baixo e respondeu com uma voz mecânica: Senhora, devido ao aumento do estado de alerta na base, todas as visitas estão suspensas. Por favor, retire-se. Visitas suspensas? O rosto de Helena caiu de desilusão. Viajar desde o amanhecer de tão longe para não poder vê-lo. Eu não sei o que se passa, mas vim de muito, muito longe. Não posso apenas ver o rosto do meu neto por um momento? Ou pelo menos entregar estas marmitas? Ela ergueu as marmitas que trazia nos braços, numa súplica desesperada. Nesse momento, um oficial saiu do posto da guarda. Era o capitão Fábio Guedes, um homem de olhar penetrante e constituição robusta. O seu uniforme estava impecavelmente vincado, mas a sua expressão era ainda mais fria. O que se passa aqui? Identificaram esta senhora? O capitão, depois de avaliar a situação, dirigiu-se a Helena com frieza. Minha senhora, devido à situação operacional atual, o acesso à base está completamente restrito. De acordo com os regulamentos, as visitas são absolutamente proibidas. Por favor, volte para trás. A sua voz não continha um pingo de calor ou compaixão. Ele parecia um livro de regras ambulante. O coração de Helena afundou-se com a sua atitude gélida, mas ela não podia simplesmente ir-se embora. Capitão, por favor, eu imploro.
Preparei esta feijoada para o meu neto desde de madrugada. Se não posso vê-lo, pode ao menos entregar-lhe isto? Ainda está quentinho. A sua voz tremia de desespero. Mas a atitude do capitão Guedes era inflexível. Pelo contrário, ele franziu a testa, abertamente irritado com a sua insistência. Senhora, regulamentos são regulamentos. Não me faça repetir. A entrada de alimentos externos é estritamente proibida. Pare de interferir com as operações militares e afaste-se imediatamente da entrada da base. Interferir com as operações militares. As palavras atingiram Helena como facas. O seu próprio filho dedicara a vida ao exército, então ela sabia quão rigorosos eram os regulamentos militares. Mas nunca imaginou que o pedido sincero de uma avó idosa seria rejeitado com tanta crueldade. Numa última tentativa, ela suplicou novamente: então pode ao menos avisar o meu Lucas? Diga-lhe apenas que a avó veio de longe e teve de voltar. Só isso, por favor. O capitão Guedes agora parecia ter perdido a paciência. Olhe, senhora, está a ser inconveniente. Acha que estamos em posição de passar recados pessoais? A segurança nacional está em jogo. Este é o último aviso. Se não se afastar imediatamente, teremos de tomar medidas de acordo com a lei militar. A menção à lei militar fez Helena prender a respiração. Ela só queria ver o seu neto amado, e de repente estava à beira de se tornar uma criminosa. Uma onda de tristeza, injustiça e um medo desconhecido tomaram conta dela. O portão de ferro maciço e fechado parecia simbolizar o coração do mundo que se fechará para ela. Um muro frio que não se abriria por mais que batesse ou suplicasse. Ela não conseguia dizer mais nada. Apenas chorava silenciosamente. As suas expectativas calorosas haviam sido estilhaçadas contra o muro frio da realidade. Enquanto Helena Santos chorava em desamparo, a paciência do capitão Fábio Guedes esgotou-se por completo. Ele não queria perder mais tempo a discutir com aquela senhora idosa e incômoda. Uma inspeção do comandante do Comando Militar da Amazônia estava iminente, e ele não queria que nada manchasse o seu registro. Senhora, por favor, retire-se enquanto peço com bons modos. Se continuar, terei de a deter por obstrução ao dever militar. A voz do capitão tornou-se ainda mais áspera. Ele fez um gesto aos guardas, ordenando-lhes que a afastassem do portão. Nesse instante, num último ato de desespero, Helena agarrou-se ao braço do capitão. Capitão, por favor. Por favor, só mais uma vez. Foi nesse momento que aconteceu. Ao sacudir bruscamente a mão de Helena, o capitão Guedes atingiu com força um embrulho que ela segurava preciosamente. Ah! Com um pequeno grito de Helena, o embrulho voou pelo ar, descrevendo um arco antes de cair no chão de terra batida. Com um baque surdo, o tecido desfez-se, e as marmitas térmicas rolaram para fora. Uma das tampas soltou-se e a feijoada ainda quente, o arroz branco, a couve e a farofa espalharam-se tragicamente pelo chão avermelhado. A comida que ela preparara com todo o seu coração desde a madrugada. A personificação do seu amor e dedicação ao neto. Tudo isso estava agora espalhado na terra fria. A feijoada, antes rica e escura, estava agora coberta de pó, uma visão grotesca. O arroz branco misturara-se com a terra, irreconhecível. Helena ficou paralisada, como se o tempo tivesse parado. Não via mais nada. Apenas a comida derramada no chão e o rosto do capitão Guedes, que olhava para a cena com frieza. Que chatice, murmurou o capitão, parecendo momentaneamente surpreendido, mas, recusando-se a admitir o seu erro, pigarreou e disse: viu o que acontece quando se é teimosa? Agora limpe isto e vá-se embora. Ele olhou para a comida derramada como se fosse lixo na rua, e sem uma única palavra de desculpa, virou-se e voltou para o posto da guarda. Helena ajoelhou-se lentamente no chão. Com as mãos trêmulas, pegou num pedaço de carne coberto de terra. Ainda estava ligeiramente morno. O calor pareceu-lhe o calor do corpo do seu neto, e o seu coração partiu-se. As lágrimas jorraram como um rio que transborda. Tristeza, raiva, desespero, uma torrente de emoções avassaladoras envolveu-a. A chorar, começou a recolher a comida misturada com a terra, um pedaço de cada vez.
Não conseguia simplesmente deixar tudo ali. Não era apenas comida, era o seu próprio coração. Cada grão de arroz, cada pedaço de carne coberto de pó, continha o seu amor, a sua dedicação e a sua saudade do neto. Os jovens soldados de guarda observavam a cena, sem saber o que fazer. Nos seus olhos havia uma mistura de pena e culpa, mas sem ordens do seu superior, não podiam fazer nada. A atmosfera austera da base e o choro desolado da avó idosa criavam um contraste gritante, espalhando-se com o vento quente e úmido da Amazônia. O que caíra no chão não era apenas a sua sinceridade. Era o respeito mínimo pela dignidade humana, pelo coração desesperado de uma mãe. Depois de recolher o que pôde da comida suja, Helena Santos sentou-se ali por um longo tempo, como se estivesse em transe. Toda a sua energia se esvaíra, e ela mal tinha forças para se levantar. Foi então que o toque estridente do seu telemóvel velho, vindo de dentro da sua bolsa, a sobressaltou. Era o seu filho, Ricardo. Helena entrou em pânico. Não queria que ele a visse assim, que ouvisse a sua voz assim. Enxugou as lágrimas apressadamente, limpou a garganta várias vezes e com a mão trêmula atendeu a chamada. Mãe, sou eu, Ricardo. Chegou bem? A voz profunda e carinhosa do seu filho soou do outro lado. Normalmente aquela voz seria a mais bem-vinda do mundo, mas hoje, feria-lhe o coração. Oh, sim. Cheguei bem, meu filho, disse Helena, esforçando-se para soar alegre. Mas por mais que tentasse, a sua voz tremia subtilmente. Por que é que a sua voz está assim? Está tudo bem, mãe? Não se está a sentir bem? Um filho conhece sempre a sua mãe. Ele detetou a sua angústia no mais pequeno tremor. A preocupação na voz de Ricardo era evidente. Não, não. Estou bem. Acho que é só este calor úmido, sabe como é, gaguejou Helena, forçando uma risada. O facto de estar a mentir ao seu filho partiu-lhe o coração mais uma vez. Ela que viverá toda a sua vida com honestidade. Mas o desejo de não o preocupar, o medo de prejudicar a sua carreira, silenciou a verdade. Já viu o Lucas? Ele deve ter ficado tão feliz por a ver. A pergunta fez o coração de Helena parar. As palavras de que não conseguirá ver o neto, de que fora humilhada, não lhe saíam da boca. Num instante, ela inventou outra mentira. Claro que vi. O meu menino está um verdadeiro soldado, tão forte. E ele adorou a feijoada que eu fiz, comeu tudo e ainda partilhou com os amigos. Levei bastante. As mentiras geravam mais mentiras. Ela descreveu a cena vividamente, como se tivesse realmente acontecido, enquanto a imagem da feijoada espalhada na terra assombrava a sua mente. Ah, sério? Que bom, mãe. O Lucas deve ter ficado todo orgulhoso hoje, graças a si. Ricardo pareceu aliviado e riu suavemente. Claro que sim. Mas a base parecia muito ocupada, então não pude ficar muito tempo. Já estou de saída, a caminho do terminal para apanhar o autocarro de volta. Helena queria terminar a chamada rapidamente. Não tinha forças para continuar a mentir. Já? Que pena. Mas fico feliz por se terem visto. Tenha uma boa viagem de volta, mãe. E ligue-me quando chegar, por favor. Está bem, meu querido. Cuida-te também, não trabalhes demais. Depois de desligar, Helena desabou no chão, a soluçar silenciosamente. A culpa por ter mentido ao filho e a tristeza da sua própria situação miserável esmagaram-na. Por que não lhe contei a verdade? Por que não posso apoiar-me no meu filho e insisto em carregar toda esta dor sozinha? O seu silêncio era um ato de amor para proteger o filho, mas também era uma corrente que a arrastava para um abismo ainda mais profundo de solidão. Ela abraçou novamente o embrulho de comida suja. O peso das marmitas agora frias parecia tão pesado como o fardo da sua própria vida. Cambaleando, levantou-se e começou a caminhar de volta para o terminal. Atrás dela, o zumbido incessante da selva amazônica parecia um lamento triste. Depois de terminar a chamada com a sua mãe, o general Ricardo Almeida ficou por um momento pensativo. No seu gabinete no quartel-general do Exército em Brasília, o coração da defesa do Brasil,
o ar estava sempre carregado de uma tensão palpável, apesar do espaço amplo e imaculado. Pilhas de relatórios sobre várias questões militares amontoavam-se na sua secretária, mas a sua mente estava completamente focada na conversa com a sua mãe. A voz dela estava estranha, murmurou ele para si mesmo. Apesar de ela se esforçar para parecer alegre, ele, um comandante treinado para detectar a mais pequena anomalia, não deixou escapar o tremor sutil e a tristeza escondida na sua voz. Ela era sua mãe com quem viverá toda a vida. Ele conseguia ler o seu estado emocional apenas pelo tom da sua voz, pelo ritmo da sua respiração. A desculpa do calor úmido não era convincente. Algo tinha acontecido. Algo muito mal. A sua intuição, afiada por inúmeras situações de crise no campo de batalha, estava a soar o alarme. E nunca se enganara. Ele conhecia a sua mãe demasiado bem. Ela era o tipo de pessoa que carregava as suas próprias dores e tristezas sozinha para não ser um fardo para o filho. Alguém que nunca revelaria nada que pudesse manchar a sua reputação. Por isso, as suas palavras de que estava tudo bem preocuparam-no ainda mais. Ricardo levantou-se e foi até a janela. A vista panorâmica de Brasília parecia distante. Como mais alto oficial do Exército Brasileiro, ele era responsável pela segurança de centenas de milhares de soldados e pela segurança da nação. No entanto, a ideia de que não conseguia sequer perceber a dor da sua própria mãe encheu-o de autorrecriminação. Viu Lucas e ele comeu a feijoada. Se as palavras da sua mãe fossem verdadeiras, seria maravilhoso, mas algo parecia errado. A parte sobre a base estar muito ocupada, e ela não poder ficar muito tempo incomodava-o particularmente. O batalhão de infantaria de selva na fronteira norte. Aquela área estava em alerta máximo devido à recente atividade de cartéis e garimpeiros ilegais. Numa situação como essa, se um civil, especialmente a mãe do comandante de operações terrestres, visitasse a base, o comandante da unidade teria, de alguma forma, reportado a ele primeiro. Mas ele não receberá qualquer relatório daquela unidade. Claro, era possível que a sua mãe não tivesse revelado a sua identidade. Na verdade, ela certamente não o teria feito, pois detestava a ideia de ser conhecida como a mãe do general. Mas mesmo assim, a sensação de desconforto persistia. Ele tomou uma decisão. Não podia deixar aquilo passar. Tinha de descobrir a verdade. Tinha de encontrar a fonte da tristeza da sua mãe. Era o seu dever como filho e a única forma de aliviar a ansiedade que o consumia. Levantou o intercomunicador e ligou para o seu gabinete de apoio. Subtenente Barros, venha ao meu gabinete imediatamente. O subtenente Afonso Barros era um suboficial leal que servia ao lado de Ricardo há mais de 20 anos, a pessoa em quem ele mais confiava. Mais do que um subordinado, ele era por vezes como um irmão mais velho, outras como um amigo. Barros era a pessoa certa para esta tarefa. Momentos depois, uma batida na porta foi seguida pela entrada do subtenente Barros. A sua postura era impecável, mas o seu olhar para Ricardo transmitia uma profunda confiança e respeito. Chamou o meu general? Ricardo virou-se da janela e começou a falar com uma voz pesada. Afonso tem uma tarefa muito importante para si. O seu olhar era mais sério e penetrante do que nunca. A intuição de um filho estava agora a transformar-se em certeza. A sua busca pela verdade oculta estava prestes a começar. Um silêncio pesado pairava no gabinete do general Ricardo Almeida. Ricardo partilhou cuidadosamente com o subtenente Afonso Barros o conteúdo da sua conversa com a mãe e as suas suspeitas. Deixando de lado por um momento a sua identidade pública como general, ele falou com a sinceridade de um filho. A minha mãe está a esconder alguma coisa. A minha intuição diz-me que sim, disse Ricardo, com a voz carregada de preocupação. Ela foi hoje àquela base na fronteira norte. Mas algo não bate certo. Como sabe, aquele lugar está em alerta máximo. Não é estranho? O subtenente Barros ouvia atentamente, com uma expressão séria, sem perder uma única palavra. Ele já tinha encontrado a mãe de Ricardo, Dona Helena, algumas vezes.
Sabia que ela se esforçava sempre por parecer forte na frente do filho, mas suspeitava que por trás dessa fachada havia uma profunda solidão e dor. Meu general, compreendo perfeitamente a sua preocupação. Mas se a sua mãe disse que está tudo bem, talvez não devêssemos preocupar-nos tanto. Barros tentou oferecer algumas palavras de consolo, mas Ricardo abanou a cabeça. Não. Eu conheço a minha mãe. Ela é do tipo que diz, estou bem, precisamente quando não está. Especialmente para mim. Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Barros. É por isso que lhe peço isto. Descubra, de forma discreta, muito discreta, o que aconteceu hoje no posto da guarda daquela base. Especificamente, quero saber se uma senhora idosa tentou fazer uma visita esta tarde e foi mandada embora. Ricardo poderia ter emitido uma ordem oficial, usando a sua autoridade. Mas não o fez. Se as suas suspeitas estivessem erradas e a sua mãe tivesse de facto visitado o neto sem incidentes, ele não queria causar um alvoroço desnecessário na unidade. Além disso, se algo realmente tivesse acontecido, uma investigação oficial poderia dar tempo aos envolvidos para destruírem provas e combinarem histórias. Ele queria os fragmentos da verdade oculta. Os factos crus sem adornos. Para isso, uma investigação informal seria mais eficaz do que um procedimento oficial. O subtenente Barros compreendeu imediatamente as intenções de Ricardo. Entendido, meu general. Usarei toda a minha rede de contactos para investigar isto da forma mais rápida e precisa possível. O senhor não saberá de nada. Considere isto uma iniciativa pessoal minha, motivada pela curiosidade. Era por isso que Ricardo confiava em Barros. Ele não era apenas excepcionalmente competente, mas também possuía a sabedoria e a lealdade para proteger o seu superior, compreendendo as suas intenções e agindo com discrição. Obrigado, Afonso. Conto consigo. Um vislumbre de alívio passou pelo rosto de Ricardo. O subtenente Barros agiu imediatamente. De volta ao seu próprio gabinete, ele começou a percorrer mentalmente a sua vasta rede de contactos, construída ao longo de décadas de serviço militar. A base na fronteira norte. Havia lá um camarada seu, um suboficial que ele estimava. O sargento-mor da unidade, o xerife. Não fazia parte da cadeia de comando oficial, mas era o centro de informações, alguém que conhecia os meandros da base melhor do que ninguém. Usando um telemóvel pessoal seguro, ele ligou para o seu colega. A conversa começou com trivialidades, depois passou naturalmente para a situação na base. Então, como quem não quer a coisa, ele perguntou sobre um pequeno incidente que teria ocorrido naquele dia. Ouvi um boato de que uma senhora idosa apareceu aí na base hoje e causou uma pequena confusão. Não foi nada de especial, pois não? Do outro lado da linha, a voz do seu colega hesitou por um momento. Ah! Camarada, como soube disso? Naquela breve hesitação, o subtenente Barros sentiu. Algo tinha acontecido. E não era, de forma alguma, nada de especial. Os fragmentos da verdade oculta estavam a começar a vir à superfície. O subtenente Afonso Barros era um mestre da informação e um solucionador de problemas experiente. As suas décadas no exército não lhe deram apenas patentes, mas também uma rede de contactos tão intrincada como uma teia de aranha e uma perspicácia aguçada para ver o cerne de qualquer situação. A ordem do general Almeida para encontrar a verdade oculta era um teste tanto à sua lealdade como à sua competência. A conversa com o sargento-mor da base da fronteira norte, sargento-mor Tavares, foi apenas o começo. No início, Tavares foi reservado. Na cultura militar, divulgar incidentes desagradáveis internos para o exterior, especialmente para alguém do quartel-general, era um grande risco. Não foi nada, camarada. Apenas uma pessoa que tentou entrar à força durante um período de visita restrita. Lidamos com a situação de acordo com os regulamentos. Mas Barros não deixou escapar o tremor subitil na sua voz nem a sua atitude evasiva. Em vez de pressionar Tavares, ele optou por uma abordagem mais empática. Tavares, eu, tal como você, comecei de baixo e subi na carreira. Nós, os praças, somos quem melhor entende o coração dos soldados e como este exército realmente funciona, não é?
Os oficiais correm atrás das estrelas, mas nós corremos atrás das pessoas. A sua voz era baixa e calma, mas carregada de uma forte persuasão. Não estou a tentar interrogá-lo. É só que aquela senhora que apareceu hoje. Ela tem mais ou menos a idade da minha mãe, e isso tocou-me. Só estou preocupado que ela possa ter se magoado. É só isso. A palavra mãe atingiu Tavares. Ele também tinha uma mãe idosa a viver sozinha no interior. A voz sincera de Barros finalmente quebrou as suas defesas. Na verdade, camarada, aconteceu algo que tenho vergonha de contar. Tavares começou a relatar hesitantemente os acontecimentos no posto da guarda. A resposta cruel do capitão Guedes. O incidente em que a comida que a avó trouxera se espalhou pelo chão. A sua voz era uma mistura de raiva, tristeza e impotência. Eu sabia que o capitão Guedes era rigoroso, mas nunca pensei que pudesse ser tão desumano. O que ele fez àquela senhora foi simplesmente horrível. Durante todo o relato, Barros permaneceu em silêncio, mas a sua expressão tornava-se cada vez mais sombria. Se a história de Tavares fosse verdadeira, isto não era um simples incidente. Era um evento grave que manchava a honra do exército e uma violação da dignidade humana. E o facto de a vítima ser a mãe do seu superior de uma vida inteira fez o seu sangue ferver de raiva. Tavares, só mais uma pergunta. Existem provas objetivas que possam confirmar esta situação? Como, por exemplo, imagens de uma câmara de segurança do posto da guarda. Claro, camarada. As câmaras gravam o interior e o exterior do posto 24 horas por dia. Mas para aceder a essas imagens, precisaríamos da autorização do comandante do comando militar. Eu trato da autorização. Preciso que, sem que ninguém saiba, obtenha o vídeo da câmara externa do posto da guarda de hoje, entre as 14 horas e as 17 horas, e me envie. Tenha o máximo de cuidado com a segurança. Isto fica só entre nós. Se houver algum problema, assumirei toda a responsabilidade. A voz firme de Barros não deixou espaço para hesitação. Entendido, camarada. Pode confiar em mim. Após a chamada, Barros fechou os olhos por um momento. A sua mente estava a mil. O contorno do puzzle estava a começar a tomar forma. Mas a peça mais crucial, a prova material, ainda faltava. O vídeo da câmara de segurança. Essa seria a testemunha silenciosa, o fragmento de verdade irrefutável. Ele era a sombra leal do general Almeida. Agora, era a hora de essa sombra entrar na escuridão, confirmar a verdade e trazer os resultados para a luz. Ele jurou a si mesmo que completaria esta missão, custasse o que custasse. Era a única maneira de proteger a sua própria honra e de restaurar o coração destroçado do seu estimado superior. Algumas horas depois, um ficheiro encriptado chegou à caixa de correio segura do subtenente Afonso Barros. Era o vídeo da câmara de segurança do posto da guarda, enviado pelo sargento Mor Tavares, que arriscara o seu pescoço para o conseguir. Barros trancou a porta do seu gabinete por dentro e desligou todos os dispositivos de comunicação. Em total sigilo, abriu o ficheiro de vídeo com o coração a bater forte. O ecrã mostrou a imagem familiar do posto da guarda da base. O vídeo a preto e branco, sem emoção, registrava mecanicamente tudo o que acontecerá naquele local, àquela hora. Barros avançou o vídeo rapidamente, procurando a figura que parecia ser a de Dona Helena. Às 15 horas e 28, no canto do ecrã, apareceu uma senhora idosa, pequena e frágil, a caminhar com dificuldade. Barros prendeu a respiração. Era ela, a mãe do general Almeida, Dona Helena Santos. Nos seus braços, ela segurava preciosamente um embrulho. O seu rosto no vídeo estava cheio de antecipação e alegria por ir ver o seu neto. Barros voltou a colocar o vídeo na velocidade normal e focou toda a sua atenção no ecrã. O vídeo desenrolava-se silenciosamente, mas cada detalhe da situação era transmitido vividamente, como se estivesse a acontecer à sua frente. Dona Helena a falar com o guarda no posto. Pouco depois, o capitão Guedes a sair. A sua expressão dura e os seus gestos autoritários. E em frente a ele a figura de Dona Helena, parecendo implorar por algo. Barros cerrou os punhos.
E então, o momento crucial. O momento em que o capitão Guedes afasta o braço de Dona Helena e o embrulho que ela segurava voa pelo ar. Em câmara lenta, o embrulho cai no chão, e o seu conteúdo espalha-se impiedosamente pelo solo de terra vermelha. Barros soltou um gemido baixo e involuntário. No ecrã, Dona Helena fica paralisada e o capitão Guedes, após um momento de aparente surpresa, vira-se friamente, como se nada tivesse acontecido, e volta para o posto da guarda. As suas costas arrogantes e indiferentes. O clímax do vídeo veio a seguir. A imagem de Dona Helena, ajoelhada no chão, a recolher com as mãos trêmulas a comida suja, pedaço por pedaço. Os seus ombros tremiam ligeiramente. Embora não houvesse som, era óbvio que ela chorava silenciosamente. A visão era tão desoladora e triste que Barros teve de fechar os olhos por um momento, incapaz de continuar a ver. Uma raiva ardente subiu-lhe pelo peito. Isto não fora um simples acidente. Fora um ato de violência flagrante, um ataque à dignidade de um ser humano. E quem era o alvo? A mãe de um soldado que dedicara a vida ao seu país, uma avó idosa que viajara de tão longe apenas para ver o seu neto. Barros assistiu ao vídeo até ao fim. A imagem de Dona Helena afastar-se da base, cambaleando em estado de choque. E momentos depois a falar ao telemóvel com o filho, o general Almeida, esforçando-se por sorrir. Tudo estava ali gravado. A triste verdade do silêncio de uma mãe pelo seu filho, revelada clara e inequivocamente pela testemunha silenciosa que era o vídeo da câmara de segurança. Ele copiou o vídeo para uma pendrive. Naquele pequeno dispositivo estava agora a verdade que iria desencadear uma tempestade. Ele tinha de levar esta prova ao general Almeida. Era tempo de o filho confrontar diretamente a dor que a sua mãe não conseguirá expressar. Barros levantou-se. Os seus passos eram pesados, mas o seu olhar era mais determinado do que nunca. Ele já não era uma mera testemunha. Era o mensageiro da justiça. A verdade silenciada estava prestes a ser revelada ao mundo através das suas mãos. Com a pendrive na mão, os passos do subtenente Afonso Barros levarão-no ao gabinete do general Ricardo Almeida. O seu coração estava pesado. A ideia do choque e da fúria que o general sentiria ao ver o vídeo fazia com que os seus pés hesitassem. Mas era seu dever revelar a verdade. Meu general, sou eu. A expressão de Barros estava tensa quando entrou no gabinete após bater a porta. Ricardo percebeu imediatamente que algo sério tinha acontecido apenas pelo seu olhar. Encontrou alguma coisa? Em resposta à pergunta curta de Ricardo, Barros aproximou-se em silêncio e colocou a pendrive sobre a secretária. O senhor precisa de ver isto pessoalmente. E seria melhor preparar-se. Ricardo olhou para Barros por um momento, depois ligou a pendrive ao seu computador sem dizer uma palavra. E tal como Barros fizera, observou o ecrã em silêncio. Quando a sua mãe apareceu no vídeo, a sua expressão endureceu subtilmente. O rosto expectante da sua mãe, e tudo o que se seguiu. A atitude arrogante do capitão Guedes, as marmitas a cair no chão, e a imagem da sua mãe ajoelhada a chorar. Ricardo mordeu o lábio com força. Os seus olhos ardiam de fúria. Embora tivesse sido treinado durante toda a sua vida para não mostrar emoções, naquele momento, era-lhe quase impossível conter a raiva que o consumia. As veias na parte de trás da sua mão que agarravam os papéis na secretária saltaram. A humilhação e o desespero que a sua mãe deve ter sentido atingiram-no no peito como um golpe físico. Quando o vídeo terminou, um silêncio pesado encheu o gabinete. Ricardo não disse nada durante algum tempo. Fechou os olhos, tentando controlar a sua respiração ofegante. Naquele momento, o telefone do seu gabinete tocou. Era o general Valmir Noronha, comandante do Comando Militar da Amazônia, com o seu relatório regular. Ricardo hesitou por um momento, depois fez um sinal a Barros e atendeu a chamada em alta voz. Pronto. General Noronha na linha. Meu general, relatório da situação na área, sem alterações. A voz de Noronha, do outro lado, era forte e disciplinada. Ele era um dos protegidos de Ricardo, um general competente apontado como um futuro líder do exército.
Esta tarde foi detectado um objeto não identificado perto da fronteira, o que levou a um aumento do alerta, mas felizmente revelou-se ser um grupo de barcos de pescadores. A situação já foi resolvida. A unidade e as tropas estão bem. Ricardo perguntou com uma voz gélida: é só isso? Não houve outros incidentes dignos de nota na sua área de responsabilidade hoje? Noronha pareceu hesitar. Não, meu general. Não houve outros incidentes a relatar. Naquele instante, o olhar de Ricardo tornou-se frio como gelo. Tenha certeza? Não recebeu um relatório de que a minha mãe visitou a sua base esta tarde? Do outro lado da linha, o pânico de Noronha era palpável. Sim. A sua mãe pediu-nos especificamente para não informar o senhor. Ela insistiu. Preocupado em não o incomodar, decidi não relatar. As minhas desculpas. A sua desculpa era ardilosa. Ele fingia estar a proteger Ricardo, a respeitar os desejos da sua mãe, mas era uma mentira descarada. Ele já devia ter sido informado de tudo o que acontecerá no posto da guarda. Sabendo da má conduta do capitão Guedes e da humilhação sofrida pela mãe do seu superior, ele encobriu-o deliberadamente. Com medo de que isso pudesse manchar a sua carreira e as suas perspectivas de promoção, ele enterrou a verdade. A fúria de Ricardo atingiu o seu auge. Isto não era uma simples omissão de relatório. Era uma decepção flagrante a um superior e uma traição que abalava os próprios alicerces do exército. A traição de um subordinado em quem ele confiava e que estimava doeu-lhe tanto como a humilhação sofrida pela sua mãe. General Noronha, a voz de Ricardo estava baixa e carregada de raiva. O senhor está a enganar-me. Amanhã de manhã, irei pessoalmente a essa base. E o senhor verá com os seus próprios olhos as consequências do que fez. Ricardo desligou o telefone abruptamente, como se não valesse a pena ouvir mais nada. O silêncio voltou a encher o gabinete. Mas era um silêncio diferente do de antes. Era a calma antes da tempestade. Uma tempestade de fúria estava agora a preparar-se para se abater sobre a Amazônia. Depois de o telefone ser desligado, o gabinete do general Ricardo Almeida encheu-se de uma raiva gélida. Ele recostou-se na sua cadeira e fechou os olhos. Na sua mente as imagens do vídeo da sua mãe alternavam com a voz enganosa do general Noronha, abalando a sua compostura. Enquanto a sua mãe se ajoelhava e chorava no chão de terra, ele estava sentado no seu gabinete, a receber relatórios tranquilamente. Enquanto a sua mãe guardava silêncio para o proteger, ele, o filho, acreditava nas suas mentiras e ficava tranquilo. A realização de tudo isto o esmagou-o com uma culpa e uma fúria insuportáveis. A sua raiva não era apenas pela humilhação sofrida pela sua mãe. Era uma fúria contra o colapso da disciplina militar e a traição de um subordinado em quem confiava. Um soldado existe para servir o país e o seu povo. Proteger as vidas e os bens dos cidadãos é a sua principal missão. No entanto, um simples capitão insultara uma cidadã idosa que viera apenas para uma visita, e um general, sabendo disso, encobrira o facto para proteger a sua própria carreira. Isto era uma negação da própria razão de ser do exército. Ricardo abriu os olhos. Os seus olhos já não estavam cheios de tristeza ou culpa. Uma luz fria e determinada enchia o seu olhar. Ele tomou uma decisão. Este incidente não podia ser varrido para debaixo do tapete. Isto não era vingança pessoal. Era necessária uma ação cirúrgica para restaurar a disciplina militar e erradicar a mentalidade corrupta. Ele pegou novamente no intercomunicador. Afonso, prepare a minha partida para a fronteira norte, amanhã de manhã cedo. Tenha o Onça Pintada, o helicóptero de comando pronto. O Onça Pintada era mais do que um helicóptero. Era o nome de código do helicóptero de transporte de alta tecnologia reservado exclusivamente para o mais alto comando do Exército Brasileiro. Não era um mero meio de transporte, mas um símbolo da autoridade e da vontade do comandante. A sua chegada pessoal à base no Onça Pintada enviaria uma mensagem poderosa a todo o Exército sobre a gravidade da situação. O subtenente Barros, confirmando a decisão de Ricardo, respondeu brevemente. Entendido, meu general. A sua voz continha uma nota de solenidade.
Ricardo levantou-se e olhou para o seu uniforme, pendurado num canto do gabinete. Juntamente com inúmeras medalhas, as 4 estrelas do mais alto posto do Exército Brasileiro brilhavam nos seus ombros. O peso daquelas estrelas era um símbolo de honra e poder, mas também um símbolo de responsabilidade infinita. Hoje ele sentia o peso dessa responsabilidade mais do que nunca. Virado para o uniforme, ele fez um juramento silencioso. Mãe, desculpe-me. Este seu filho irá corrigir tudo. A humilhação que lhe infligiram e a honra militar que eles mancharam, eu irei recuperá-las, mesmo que tenha de arriscar tudo. A sua fúria estava a concentrar-se dentro dele. Já não ficaria contida. Na manhã seguinte, ao cortar os céus azuis sobre a Amazônia, ela se tornaria uma chuva de julgamento terrível sobre o ninho da corrupção e do engano. A dor e a raiva de um filho estavam a tornar-se o olho de um furacão que abalaria todo o exército brasileiro. Na madrugada seguinte, antes mesmo de o sol nascer, o general Ricardo Almeida já estava pronto, no heliporto do quartel-general do Exército. Na escuridão, o imponente helicóptero de comando, o Onça Pintada, aguardava com o som poderoso dos seus motores. O Onça Pintada não era um helicóptero qualquer. Era uma fortaleza voadora, equipada com sistemas de navegação e comunicação de última geração e sistemas de autodefesa, um centro de comando e controlo móvel. O rosto de Ricardo parecia calmo e frio, como se a fúria da noite anterior tivesse sido controlada. Mas os seus olhos brilhavam, afiados como lâminas. Como mais alto oficial do Exército, ele tinha de transcender as emoções pessoais e executar um julgamento público. Ao seu lado, como uma sombra, estava o subtenente Afonso Barros. Nas suas mãos, ele segurava uma pasta contendo a pendrive com a verdade da noite anterior e outros documentos relevantes. Está tudo pronto? A pergunta baixa de Ricardo Barros acenou com a cabeça. Tudo pronto, meu general. Ricardo embarcou no helicóptero em silêncio. A porta fechou-se e as potentes hélices começaram a girar, criando um vento forte. Momentos depois, o Onça Pintada levantou seu corpo maciço do chão e subiu aos céus de Brasília, que começavam a clarear com a aurora. Dentro do helicóptero, Ricardo observava em silêncio a paisagem de Brasília a afastar-se. Em algum lugar daquela cidade, a sua mãe estaria a dormir, sem saber de nada. Ele pensou no rosto dela e reafirmou a sua determinação. Deu uma instrução a Barros. Ligue-me diretamente à sala de controlo da base da fronteira norte. Não os informe ainda da minha chegada. Quero apenas um relatório sobre a situação atual. Barros utilizou imediatamente o equipamento de comunicação do helicóptero para contactar a unidade. Momentos depois, a voz do oficial de serviço soou pelos altifalantes. Pronto. Situação na base normal. As medidas de segurança reforçadas de ontem foram levantadas, e estamos atualmente a manter o estado de alerta normal. Ricardo pegou no microfone. Aqui fala o comandante de operações terrestres. Ordene ao general Valmir Noronha e ao capitão Fábio Guedes que se apresentem imediatamente no pátio de armas da base. Não quero perguntas, apenas execução imediata. Chegarei aí em 30 minutos. Do outro lado, o oficial de serviço ficou chocado com a voz súbita do seu mais alto comandante. Sim. Meu general, quer que eu repita a ordem? A voz cortante de Ricardo fez com que o oficial respondesse apressadamente. Não, senhor. A executar imediatamente. Pronto. A comunicação terminou. Ricardo voltou a olhar pela janela. O helicóptero já voava a toda velocidade em direção a oeste. A imagem do Onça Pintada, a voar contra o sol da manhã, que ardia em tons de vermelho, era majestosa, como se um guardião mítico da justiça estivesse a descer para o julgamento. Ele era o executor dos céus. Um executor que não agia por vingança pessoal, mas para restaurar a justiça militar. O seu julgamento não teria compromissos nem clemência. Seria severo e justo, de acordo com a lei, os princípios e a honra de um soldado. A vastidão verde da floresta amazônica começou a aparecer no horizonte. Ricardo ajustou o seu uniforme uma última vez.
estava na hora de arrancar as máscaras daqueles cheios de engano e hipocrisia e de expor os seus pecados ao mundo. O executor dos céus estava finalmente a preparar-se para subir ao seu tribunal. A manhã na base de fronteira na Amazônia começou como qualquer outra. Um misto do cansaço do serviço de guarda noturno e da agitação da formatura matinal. Mas essa tranquilidade não durou muito. Atenção toda a unidade. Apresentar em 5 minutos no pátio de armas. O anúncio de emergência repentino ecoou por toda a base. Os soldados, sem saberem o que se passava, vestiram apressadamente os seus uniformes e correram para o pátio. Os oficiais e sargentos estavam igualmente confusos. O general Valmir Noronha e o capitão Fábio Guedes ficaram ainda mais chocados. Tinham acabado de ser informados de que o próprio comandante de operações terrestres os convocara especificamente para o pátio de armas. Como é que isto aconteceu? A história de ontem já se espalhou? O rosto de Noronha estava pálido. Após a chamada com o general Almeida na noite anterior, ele mal conseguirá dormir de ansiedade. Mas nunca sonhara que ele viria tão depressa e pessoalmente. Tentando manter a compostura, ele instruiu firmemente o capitão Guedes. Capitão, aconteça o que acontecer, não diga uma palavra sobre o incidente de ontem no posto da guarda. Diga apenas que agiu de acordo com os regulamentos. Lembre-se disso. O capitão Guedes também sentia os lábios secos de ansiedade. No entanto, ele ainda não compreendia a gravidade da situação. Pensava apenas que tivera o azar de irritar um general de alta patente e não conseguia imaginar as repercussões das suas ações. Quando todos os membros da unidade estavam formados no pátio, um objeto enorme aproximava-se a alta velocidade do céu a oeste. É um helicóptero, gritou alguém. Todos prenderam a respiração enquanto o helicóptero se aproximava. E quando finalmente as palavras Exército Brasileiro, Comando de Operações Terrestres, e o emblema de uma onça pintada se tornaram visíveis na fuselagem, todos os presentes no pátio ficaram boquiabertos. É o Onça Pintada. O helicóptero do comandante. O som ensurdecedor das hélices encheu o ar. O Onça Pintada sobrevoou o pátio uma vez antes de aterrar lentamente no centro, com um rugido que fez tremer o chão. O forte vento descendente levantou uma nuvem de poeira vermelha, e os soldados mal conseguiam abrir os olhos. A cena era avassaladora, como a descida de um deus mítico da justiça. A porta do helicóptero abriu-se, e o general Ricardo Almeida apareceu, imponente. Atrás dele, o subtenente Afonso Barros desceu com uma pasta. Ricardo desceu lentamente os degraus e, com uma expressão severa, examinou as tropas em formatura. Onde quer que o seu olhar pousasse, os soldados endireitavam-se instintivamente e engoliam em seco. O seu olhar finalmente pousou nos 2 homens na primeira fila, o general Valmir Noronha e o capitão Fábio Guedes. Os 2 homens sentiram o medo gelado percorrer os seus corpos sob o olhar gélido de Ricardo. Ricardo caminhou lentamente na direção deles, em silêncio. O som das suas botas no chão do pátio ecoava pesado e sinistro, como os passos de um carrasco. A chegada do Onça Pintada não era uma simples visita. Era o prelúdio solene da descida do executor celestial para aplicar o seu julgamento. Toda a atmosfera do pátio estava agora sob o seu controlo. O general Ricardo Almeida parou em frente ao general Valmir Noronha e ao capitão Fábio Guedes. Um silêncio sufocante pairava sobre o pátio de armas. Ricardo apenas olhava para os 2 homens com frieza em silêncio. Incapaz de suportar o peso daquele silêncio, Noronha foi o primeiro a falar. Pronto, meu general. A que devemos a honra da sua visita a este lugar tão remoto? Se nos tivesse avisado. Ele tentou sorrir e bajular, mas Ricardo cortou as suas palavras sem piedade. General, parece que o dia de ontem foi bastante tranquilo para si. A voz de Ricardo era baixa, mas continha uma fúria gélida. Sim. O que quer dizer com isso? Noronha tentou fingir ignorância, mas Ricardo não lhe deu outra oportunidade. Fez um sinal ao subtenente Barros que estava atrás dele. Barros avançou e instalou um grande ecrã móvel no centro do pátio. Toda a unidade, atenção! À ordem de Ricardo, todos os olhares se voltaram para o ecrã.
Momentos depois, o vídeo da câmara de segurança do posto da guarda do dia anterior começou a ser reproduzido. Desde o momento em que Dona Helena Santos entrava a caminhar com dificuldade, até ser tratada com desdém pelo Capitão Guedes, e finalmente a cena em que a sua comida, preparada com tanto carinho, era espalhada pelo chão, tudo foi mostrado silenciosamente, mas de forma demasiado vívida. Especialmente quando a imagem de Dona Helena, ajoelhada no chão, a chorar e a recolher a comida suja, apareceu, murmúrios de choque e raiva espalharam-se pelas fileiras. O rosto do Capitão Guedes ficou branco como cera. Ele tremia incontrolavelmente com a cabeça baixa como se não pudesse acreditar no que via. O general Noronha também ficou paralisado, com uma expressão de derrota total, ao ver a sua mentira exposta a todos. Quando o vídeo terminou, Ricardo virou-se para o Capitão Guedes. Capitão Fábio Guedes, a sua voz era fria e pesada, como se viesse das profundezas do inferno. Sabe quem é a pessoa naquele vídeo? O capitão, incapaz de levantar a cabeça, respondeu com uma voz quase inaudível. Não. Não sei, senhor. Não sabe. Ricardo escarneceu. Aquela senhora é a mãe de um soldado que dedicou toda a sua vida a este país. E ela é a minha mãe. A minha mãe. Quando estas palavras ecoaram pelo pátio, tudo pareceu congelar. Os soldados ficaram chocados, os oficiais estupefactos. A senhora idosa que eles tinham insultado e expulso era a mãe do oficial número 1 do Exército Brasileiro. Ricardo continuou, a sua voz agora tingida não apenas de raiva, mas de uma profunda tristeza. Antes de ser minha mãe, ela é uma cidadã brasileira a quem juramos proteger com as nossas vidas. O que é um soldado? Não existimos para proteger as vidas e os bens do povo? Mas você, simplesmente porque ela era uma cidadã idosa e indefesa, insultou-a e infligiu-lhe uma ferida na alma que nunca cicatrizará. É esse o espírito de um soldado que eu aprendi? A sua repreensão atingiu não só o capitão, mas todos os presentes no pátio. Depois ele virou seu olhar para o general Noronha. General Valmir Noronha, o senhor sabia de tudo isto. E no entanto encobriu a verdade e enganou-me, o seu superior. A sua hipocrisia imunda e a sua ambição arrastaram a honra do exército pela lama e transformaram o seu subordinado num criminoso. Não tem vergonha das estrelas que usa nos ombros? O general Noronha não conseguiu oferecer qualquer desculpa. A sua carreira brilhante, a sua honra e a sua máscara de hipocrisia foram estilhaçadas pela força esmagadora da verdade. Ricardo expusera os seus pecados e rasgara as suas máscaras de hipocrisia e engano. Agora, tudo o que restava era o martelo da justiça. Com as máscaras da hipocrisia rasgadas, um silêncio gélido instalou-se no pátio de armas. Os olhos do general Ricardo Almeida já não refletiam uma raiva pessoal, mas sim a determinação de um comandante supremo em restaurar a disciplina militar. Passando pelos dois pecadores de cabeça baixa, o general Noronha e o capitão Guedes, ele subiu ao palanque. Olhou lentamente para as centenas de soldados em formatura e começou a falar com uma voz baixa e poderosa. Hoje estou aqui não apenas como comandante de operações terrestres, mas como filho e como um soldado que ama este exército. A sua voz ressoou por todo o pátio. Acabaram de testemunhar a coisa mais vergonhosa que um soldado pode fazer. Uma atitude cobarde de bajular os superiores e oprimir os fracos. Uma atitude enganosa de encobrir a verdade e evitar a crise com mentiras. É esta a imagem do exército que juramos proteger? É este o espírito militar de que tanto nos orgulhávamos? Sob o seu olhar penetrante, todos os soldados baixaram a cabeça. A verdadeira força não vem da patente ou do poder. Vem dos valores que devemos defender: lealdade à nação, dedicação ao povo e confiança nos nossos camaradas. Que subordinado pode confiar e seguir um comandante que protege um subordinado que insultou a sua própria mãe e enganou seu superior? Como pode um exército assim lutar e vencer o inimigo? Cada palavra sua era como uma adaga que perfurava o coração corrupto do exército. Hoje aqui pretendo restaurar a honra do exército que foi arrastada pela lama. Este assunto será tratado com o máximo rigor, de acordo com a lei e os regulamentos. Ele fez um sinal ao subtenente Barros. Barros avançou e começou a ler a ordem do comandante. Ordem do Comando de Operações Terrestres,
Número 22.579. O general de divisão Valmir Noronha é, a partir desta data, exonerado do seu cargo de comandante do Comando Militar da Amazônia. O seu caso será entregue à Procuradoria Militar para investigação por abuso de poder, negligência do dever e insubordinação. Dependendo do resultado da investigação, ele enfrentará as mais severas medidas disciplinares, incluindo a reforma compulsória. O corpo do general Noronha vacilou. Tudo o que ele construíra desmoronou num instante. 2. O capitão Fábio Guedes era, a partir desta data, exonerado do seu cargo de comandante do posto da Guarda e será presente ao Conselho de Disciplina do Exército. Além disso, ele cumprirá o resto do seu serviço como comandante de pelotão num posto avançado remoto, no ponto mais isolado do país. Lá, espero que ele reflita amargamente sobre os seus erros e sobre o verdadeiro significado de ser um soldado. O capitão Guedes caiu de joelhos, a soluçar. O seu rosto, antes arrogante, estava agora distorcido pelo arrependimento e pelo desespero. 3. O sargento Mor Tavares, que desempenhou um papel crucial na descoberta da verdade, e todos os que escolheram a justiça em detrimento da sua segurança pessoal, receberão as devidas condecorações. Além disso, ordeno uma inspeção a nível nacional sobre os direitos humanos e os abusos nas fileiras, e a formulação de medidas para prevenir a recorrência de tais incidentes. Quando a leitura da ordem terminou, Ricardo pegou novamente no microfone. O meu julgamento terminou. Mas isto não é o fim. O verdadeiro julgamento deve acontecer no coração de cada um de vós. Peço-vos que guardem o que aconteceu hoje no fundo dos vossos corações e que façam o vosso melhor nas vossas posições para garantir que um incidente tão vergonhoso nunca mais se repita. Ele terminou o seu discurso e desceu do palanque. O seu julgamento fora frio e severo, mas na sua essência, havia um profundo amor pelo exército e um desejo ardente de restaurar a confiança perdida. Os soldados reunidos no pátio podiam sentir a sua sinceridade. Com um aplauso estrondoso, eles responderam ao seu martelo justo, expressando a sua infinita confiança e respeito pelo seu mais alto comandante. Depois de o martelo da justiça ter caído, a atmosfera pesada no pátio de armas começou a dissipar-se lentamente. O general Ricardo Almeida deixou os detalhes finais a cargo do subtenente Barros e afastou-se silenciosamente. O seu destino era o alojamento da base, onde o seu sobrinho, que era como um filho para ele, o soldado Lucas Mendes, estaria. Lucas assistira a tudo do pátio, juntamente com os outros soldados. No início, pensou que era apenas a visita de um oficial de alta patente. Mas quando o vídeo da sua avó apareceu no ecrã, e o seu tio, o general Almeida, revelou que aquela era sua mãe, o mundo de Lucas desmoronou. A culpa por a sua avó que viera vê-lo ter sofrido uma humilhação tão terrível, e por ele não saber de nada, era esmagadora. Ele não conseguia levantar a cabeça. Como deve ter doído o coração da vovó? Quão humilhada ela se deve ter sentido. As lágrimas corriam-lhe incessantemente pelo rosto. Ricardo entrou no alojamento e procurou por Lucas. Viu o sobrinho sentado num beliche ao canto, com a cabeça baixa, os ombros a tremer. Aproximou-se silenciosamente e pousou a mão no ombro de Lucas. Lucas! Ao som da voz do tio, Lucas levantou a cabeça. O seu rosto manchado de lágrimas estava cheio de culpa e tristeza. Meu general. Não, tio. Desculpe. Eu não sabia de nada. Ricardo abraçou Lucas em silêncio. A culpa não é tua. Não te preocupes com nada. As suas palavras calorosas fizeram com que Lucas desabasse num choro que vinha a reprimir. Ricardo confortou-o por um momento, depois levou-o para fora. Numa sala de visitas num canto da base, Dona Helena Santos, que regressara apressadamente à base após um telefonema de Ricardo, esperava pelo filho e pelo neto. No momento em que a porta se abriu e Lucas entrou de uniforme, ela levantou-se de um salto. Lucas, vovó, os dois abraçaram-se e choraram por um longo tempo. A tristeza de ontem, o remorso de hoje, e a saudade e o amor um pelo outro transformaram-se em lágrimas quentes. Vovó, desculpe. Desculpe mesmo, chorava Lucas como uma criança no colo da avó. Está tudo bem, meu querido. Está tudo bem.
Estás tão magro. Deves estar a passar por muito, dizia Helena, acariciando o rosto do neto e enxugando as suas próprias lágrimas. Observando a cena silenciosamente da porta, os olhos de Ricardo também se encheram de lágrimas. Não querendo perturbar o reencontro, ele começou a afastar-se discretamente. Foi então que Dona Helena o chamou. Ricardo. Quando Ricardo se virou, ela sorriu por entre as lágrimas e disse: Obrigada, meu filho. Muito obrigada. Aquelas poucas palavras continham um mundo de significado. Um pedido de desculpas, gratidão e um imenso orgulho no filho. Ricardo acenou levemente com a cabeça em direção à sua mãe. Foi o suficiente. Entre mãe e filho não eram necessárias mais palavras. Um reencontro tardio. Não foi um simples encontro. Foi um momento emocionante em que corações feridos foram curados, a confiança quebrada foi restaurada e o amor de uma família provou ser mais forte do que qualquer provação. O vento quente da Amazônia parara, e a luz do sol entrava calorosamente pela janela da sala de visitas. Quando a emoção do reencontro diminuiu um pouco, Dona Helena Santos falou com um toque de tristeza. Que pena! Tinha feito tanta feijoada para o meu Lucas, e estragou-se tudo. Agora vim de mãos a abanar. A sua voz carregava o pesar pela comida derramada no dia anterior e um sentimento de culpa para com o neto. As suas palavras fizeram Lucas sentir um nó na garganta novamente, mas ele forçou um sorriso e disse: Não faz mal, vovó. Só de ver o seu rosto, já me sinto satisfeito. A feijoada como quando eu tirar uma licença. Nesse momento, a porta da sala de visitas abriu-se com cuidado e os cozinheiros da base entraram com uma grande bandeja. Na bandeja havia uma feijoada fumegante, arroz branco acabado de fazer e acompanhamentos bem arranjados, tudo com um aspecto delicioso. O que é tudo isto? Perguntou Helena, confusa. O subtenente Afonso Barros, de pé à porta, sorriu e respondeu: Foi uma ordem especial do general. Demos a receita da senhora aos melhores cozinheiros da base, e eles prepararam-na com o máximo cuidado. Pode não ser tão boa como a sua, mas por favor, aceite este gesto. Era um gesto atencioso de Ricardo. Ele queria curar o coração ferido da sua mãe e honrar a sua dedicação. O coração caloroso do seu filho fez com que os olhos de Helena se enchessem de lágrimas mais uma vez. Sente-se, vovó. Deve estar com fome. Lucas sentou a avó e colocou a primeira porção generosa de feijoada no prato dela. A senhora come primeiro. Passou, portanto, por minha causa. O gesto atencioso do neto fez Helena rir. Não. O meu menino é que tem de comer. Precisa de força para proteger o nosso país. Os dois começaram a refeição calorosa, servindo-se um ao outro. A feijoada estava realmente deliciosa. Embora fosse um pouco diferente do sabor profundo da que a sua avó fazia, estava cheia da devoção do seu filho e do cuidado dos soldados da base. Helena levou um pedaço à boca e saboreou-o lentamente. Não era a comida que se espalhara no chão no dia anterior. Esta era uma refeição que significava cura, consolo e um novo começo. Lucas comeu com um apetite voraz. Como se não comesse há dias, ele devorou um prato de arroz e limpou o prato da feijoada. Observando-o com um sorriso satisfeito, o rosto de Helena encheu-se de felicidade. Durante a refeição, os três conversaram muito. Lucas falou sobre a sua vida militar, Helena sobre o seu dia a dia em São Paulo, e Ricardo ouvia-os em silêncio, sorrindo. A tragédia de ontem parecia um sonho distante. A feijoada da avó já não era apenas comida. Era um remédio que curava feridas, um meio para confirmar o amor e um forte laço que unia a família. Na sala de visitas cheia de calor, os três partilhavam a refeição mais feliz do mundo. Após a visita tempestuosa do general Ricardo Almeida, uma onda de mudança varreu a base de fronteira na Amazônia. O general Valmir Noronha foi exonerado do seu cargo, como ordenado, e enfrentou uma investigação militar. A sua carreira militar estava efetivamente acabada. Outrora um general admirado por todos, o seu fim foi manchado pela desonra e pela vergonha. A sua queda serviu de aviso para todo o exército,
Um exemplo claro do final miserável daqueles que, cegos pela ambição e pelo poder, esquecem os verdadeiros valores de um soldado. O capitão Fábio Guedes, por decisão do Conselho Disciplinar, foi transferido para um posto avançado isolado no ponto mais remoto do país. Era um lugar inóspito, onde o sinal de telemóvel mal chegava e os confortos da civilização eram inexistentes. Lá, ele teve de lutar contra as duras condições da selva e cumprir o serviço de guarda como qualquer outro soldado. No início, lamentou seu destino e amaldiçoou o mundo, mas com o tempo começou a mudar. Na solidão da natureza, teve tempo suficiente para refletir sobre os seus erros. Lá finalmente aprendeu a ter empatia pela dor dos outros como ser humano, para além da sua patente. O seu novo começo foi doloroso, mas foi um passo necessário para se tornar uma pessoa melhor. Por outro lado, aqueles que ficaram do lado da justiça foram devidamente recompensados. O subtenente Afonso Barros recebeu uma condecoração do comandante de operações terrestres e uma promoção especial pelo seu papel na resolução do caso. Mas para ele, a maior recompensa foi a reafirmação da confiança do general Almeida. Ele jurou continuar a ser a sombra leal do general. O sargento Mor Tavares, que ajudou a revelar a verdade, também foi reconhecido como um suboficial exemplar e teve a oportunidade de ser transferido para uma unidade da sua escolha. Este incidente ensinou-lhe a importância de não ficar em silêncio perante a injustiça. A vida militar do soldado Lucas Mendes também entrou numa nova fase. Após o incidente com a sua avó, ninguém na base se atreveu a provocá-lo ou a desrespeitá-lo. Pelo contrário, muitos camaradas aproximaram-se para lhe oferecer conforto e encorajamento. Através do amor da sua avó e do exemplo justo do seu tio, o seu orgulho e sentido de missão como soldado fortaleceram-se. Ele já não era o neto mimado. Estava a crescer e a tornar-se um verdadeiro soldado e um homem maduro. A atmosfera de toda a base também foi renovada. Designada como unidade piloto para a inspeção de direitos humanos em todo o Exército, ordenada pelo general Almeida, uma nova cultura militar que respeitava o bem-estar e os direitos dos soldados começou a criar raízes. O autoritarismo desnecessário desapareceu, substituído pela confiança e comunicação entre superiores e subordinados. Tudo estava a voltar ao seu devido lugar. A tempestade deixará para trás não apenas cicatrizes e dor. Limpar o que estava podre e criará um terreno fértil para uma nova onda de mudança. Para todos foi um novo começo. Alguns dias depois, quando toda a agitação se acalmou e a vida voltou ao normal, numa noite, o general Ricardo Almeida, vestido a civil, visitou o pequeno restaurante da sua mãe, Dona Helena Santos. Localizado no antigo bairro de Mercado em São Paulo, o restaurante mantinha silenciosamente as marcas de décadas de história, acolhendo seus clientes. Mãe, cheguei. Ao ver o filho entrar pela porta, Helena, que estava a trabalhar na cozinha, correu surpreendida. Ricardo? O que fazes aqui? Nem avisaste. Vim só comer a comida da mãe. Ricardo sorriu sem jeito e sentou-se a uma das mesas gastas. O restaurante estava cheio do cheiro reconfortante de comida caseira e do burburinho dos clientes. Para ele, era um espaço familiar e reconfortante desde a infância. Helena serviu ao filho uma tigela de sopa quente. Por um momento, um silêncio constrangedor instalou-se entre mãe e filho. Como se por acordo tácito, nenhum dos dois mencionou o terrível incidente na Amazônia. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. Mãe, foi difícil para si, não foi? Desculpe. A sua voz estava cheia de um arrependimento sincero. Helena pegou gentilmente na mão do filho e abanou a cabeça. Não. Eu é que te peço desculpa. Causei tantos problemas e preocupei-me tanto que isso pudesse prejudicar a tua carreira. A minha carreira é menos importante do que a sua paz de espírito, mãe. De agora em diante, se tiver algum problema, por favor, não sofra sozinha. Fale comigo. Os ombros deste seu filho já são bastante largos. São suficientemente fortes para a mãe se apoiar. As suas palavras fizeram com que os olhos de Helena se enchessem de lágrimas novamente. Ela passará a vida inteira a tentar não ser um fardo para o filho. Mas agora o filho dizia-lhe que queria partilhar esse fardo, que seria um ombro em que ela se poderia apoiar.
Sim, o meu menino cresceu. Cresceu mesmo. Helena apertou a mão do filho com mais força. Nas suas mãos ásperas, o filho sentiu o grande amor e sacrifício de uma mãe que o criará com toda a sua força. Ricardo finalmente percebeu. O poder e a honra que ele possuía, a fonte de tudo isso era este pequeno e velho restaurante. E o amor de uma mãe que se sacrificará silenciosamente por ele durante toda a sua vida. Mãe, por favor, mantenha-se saudável e fique ao meu lado por muito, muito tempo. É tudo o que eu desejo. Helena acenou com a cabeça em silêncio. Para ela, o coração caloroso do filho, que agora segurava a sua mão, era um motivo de orgulho e felicidade muito maior do que as estrelas nos seus ombros. No meio do barulho do mercado, mãe e filho reafirmaram a presença um do outro, partilhando o consolo mais profundo e silencioso do mundo. O tempo passou e as estações mudaram. Os ventos frios do sul deram lugar à brisa quente da primavera. O soldado Lucas Mendes era agora um cabo, com um ar mais experiente. Naquela noite, Lucas estava de guarda, a olhar para a escuridão da selva amazônica. O som dos animais noturnos era sua única companhia naquele momento de silêncio. Ele olhou para o céu. Inúmeras estrelas que não se viam na cidade enchiam o céu escuro como veludo. Eram as mesmas estrelas que ele costumava ver com a avó do terraço. Vovó, quando eu crescer, quero ser como o pôr do sol. Quero queimar com toda a minha força para proteger as pessoas que amo. Quero ser um soldado. O seu juramento de infância ecoou nos seus ouvidos. Ele estava agora a realizar esse sonho. Embora estivesse no posto mais baixo a cumprir a tarefa mais básica, ele sabia que para além daquela selva que ele guardava, a sua família amada e o seu povo dormiam em paz. Só isso enchia o seu coração de orgulho. Os acontecimentos do inverno anterior tinham lhe ensinado muito. O amor infinito da sua avó e o exemplo de um verdadeiro soldado que o seu tio lhe mostrará. Ele guardou essas duas coisas no fundo do seu coração. Aprendeu que a verdadeira força não vem de oprimir os outros, mas de os proteger. Ele ajustou o fuzil nas suas mãos e fixou novamente o olhar na escuridão da selva. O seu olhar era mais sério e determinado do que nunca. Sob a luz das estrelas, ele fez um juramento silencioso. Vovó, tio e todas as pessoas que amo. Eu irei proteger-vos a todos. Dedicarei a minha juventude e a minha paixão para proteger a paz desta terra e tornar-me um soldado exemplar. As estrelas da Amazônia serão testemunhas do meu juramento. O som da selva pareceu responder ao seu juramento, tornando-se mais forte. Os passos de um camarada a aproximar-se. Ele já não estava sozinho. Tinham seus camaradas para vigiar a noite com ele, e uma família que confiava nele e esperava por ele. O juramento na Amazônia.